воскресе! Воистину воскрес! Христос анесте! Христос анес! Cristo ressuscitou! Verdade ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, na quarta-feira que passou, chegamos ao limiar daquilo que faz do encontro das duas festas, tanto a Páscoa como o Pentecostes, e a meio dessas duas festas, exatamente 25 dias após a Páscoa, 25 dias antes do Pentecostes, celebramos a maravilhosa festa onde, no hino do tropário para esta festa, nós escutamos as seguintes palavras de nosso Senhor, dirigidas ao nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, dirigidas por Ele: vinde todo aquele que tiver sede, e assim que beber desta fonte, nele mesmo haverá uma fonte que jorra para a vida eterna. Significa, meus amados cristãos ortodoxos, nós vimos que, antes de tudo, para que nós possamos estar bebendo dessa fonte de água viva de nosso Senhor, é necessário ter sede por Ele. Se nós não tivermos sede por nosso Senhor, será algo muito estranho que nós possamos ir nos embriagar e nos tornarmos completamente submersos naquilo que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que é o próprio Cristo, a sua graça. Ou seja, beber desta água significa beber da própria graça de Deus, e sendo uma graça eterna, faça com que aquele que beba desta graça torne-se também ele uma fonte de graça para os demais. E tendo celebrado essa festa, meu Pentecostes, nós chegamos hoje exatamente no domingo da mulher samaritana, onde comemoramos Santa Fotina, grande mártir, megalomártir. E nela temos exatamente um exemplo de alguém que teve sede e pôde beber dessa água e tornou-se também uma fonte de vida eterna para outros. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, narra o Evangelho, estava atravessando da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia, e entre esse caminho havia aquilo que era a Samaria. E os samaritanos eram pessoas que possuíam dupla herança cultural, parte proveniente dos próprios judeus e outra metade proveniente dos assírios. Não só a cultura, mas, entretanto, a religião também havia recebido dupla imersão, tanto como partes do Antigo Testamento, a religião do Antigo Testamento, como também superstições e crenças pagãs, oriundas também daquilo que era o culto babilônico. Por isso, eram pessoas de dupla herança, dupla cultura, dupla religião, e eram muito mal vistos pelos judeus, como, na verdade, hereges, pessoas que compreendiam a fé de uma maneira muito errada, e, portanto, os judeus não se davam com os samaritanos. Entretanto, vemos que ali nosso Senhor, providencialmente, à sexta hora, se depara com esta mulher samaritana, oriunda da cidade de Sicar. Naquele momento, então, nossos santos padres nos dizem que não é à toa, não é uma coincidência que nosso Senhor chegou nesse poço para descansar à sexta hora. O que equivale a sexta hora, ou seja, a sexta hora de vigília do dia, significa para nós o meio-dia, ou seja, a hora do almoço. Nessa hora, portanto, a sexta hora, ou seja, meio-dia, nosso Senhor sentou para poder refrescar-se naquele poço, que era exatamente o poço de Jacó, o poço que Jacó havia deixado de herança para os seus filhos. Essa hora, a sexta hora, ou seja, o meio-dia, foi exatamente o momento onde a nossa primeira mãe Eva foi enganada pela serpente perniciosa e, infelizmente, acabou por pecar, e toda a nossa humanidade foi jogada nas trevas da ignorância para sempre, até que nosso Salvador pudesse nos tirar dessas trevas, à sexta hora. Foi nessa sexta hora que Eva estendeu a mão e provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, vindo a ser enganada pela serpente. Mas para nossa salvação era salutar que nosso Senhor também fosse na figura da Santa Fotina, na figura da mulher samaritana, representando aqui agora que ele iria começar a curar toda a humanidade, assim também como ela caiu à sexta hora, através da mãe Eva, como símbolo da restauração da humanidade, também esta mulher haveria de encontrar à sexta hora as respostas e a graça de santidade que tanto precisava. E então nós vimos que desenvolveu-se um
um diálogo até um pouco estranho, porque tratava-se de um judeu falando com a samaritana, ainda mais um homem falando com a mulher, de uma maneira tão, digamos assim, íntima, mas não só íntima, de maneira tão direta. Não era o costume naquela época essa tal performance. A mulher logo percebeu, quando Nosso Senhor simplesmente se dirige a ela e diz: dá-me desta água, dá-me um pouco de água para beber. Primeiro, atraindo a mulher para aquilo que era justamente uma curiosidade a respeito do próprio Salvador, antes de poder aprofundizar-se no coração dela. Primeiro atrair a curiosidade dela, dirigindo-se: dá-me desta água para beber. E então aquela mulher se tornou realmente bastante impactada e disse: Senhor, mas os judeus não se dão com os samaritanos, tu vejo que és judeu. Como a mulher percebeu que Nosso Senhor era judeu? Pelas suas vestes, pela maneira de vestir, de falar, pelo tom da fala e também pela sua aparência. Nosso Senhor, como sabem todos, vivia a moda nazareia. Seu cabelo era um cabelo estilo, vamos dizer assim, capacete trançado para trás, dividido ao meio, barba também dividida ao meio, nazareia, e portanto a mulher reconheceu que, sendo nazareno, era um judeu. E se ateve àquela situação e, ao dizer: Senhor, os judeus não se dão com os samaritanos, vejo que és judeu. Os judeus não se dão com os samaritanos. E Nosso Senhor rapidamente capturou um pouco mais a atenção dela com a seguinte frase: mulher, se soubesses que te pede é desta água, tu mesmo pedirias, que ele te daria para beber desta água. E não só terias tua sede saciada, como para sempre, nunca mais precisarias aqui vir tomar desta água, como em ti mesmo terias aí uma fonte que jorraria para a vida eterna. E nessas palavras realmente esplêndidas, mas muito ainda aéreas para a mulher, ela simplesmente raciocinou ainda com a mente voltada para as coisas deste mundo e disse: Senhor, mas tu não tens nem mesmo um cântaro para recolher água. De onde vais tirar essa água se tu não tens nem mesmo um balde, um cântaro para recolher? E então, o Nosso Senhor, naquele momento, tendo chamado a atenção para ele, para essa conversa, agora dará uma última fisgada para poder, vamos dizer assim, pescá-la como um peixe para a sua rede espiritual. Bem, mulher, é o seguinte: vai e chama o teu marido. E naquele momento ela respondeu: muito bem, aqui eu não tenho marido. E Nosso Senhor, agora, tendo chamado toda a atenção dela para as coisas concernentes à sua realidade, a água, e agora a sua vida íntima, entra com o seu dom de profecia, onde o apóstolo Paulo muito bem diz que, por exemplo, o dom de línguas é o dom mais supérfluo, o mais dispensável, o mais fraco e o elementar de todos os dons. E nosso santo apóstolo Paulo nos ensina em sua epístola de que nós devemos pedir dom de línguas, devemos pedir o dom da profecia, porque na assembleia, se alguém ver um irmão profetizar a respeito de sua vida, mais ainda terá fé. O que significa isso? Exatamente isso que Nosso Senhor acabou de dizer a ela. Sim, bem dissestes que não tens marido, porque tivesse 5 maridos, e até hoje, este que vive hoje, obviamente, não é teu marido. Naquele momento, a mulher, então, percebeu que estava diante de um profeta. E por isso, não foi desvendado aí que a sua vida não era uma vida piedosa, uma vida justa até então, no conceito judaico. E nós vemos que, especialmente na sociedade de hoje, com que se construiu a figura da mulher, qualquer mulher que tivesse sido interpolada hoje dessa maneira por um profeta, automaticamente iria sair imediatamente constrangida por aquilo. Nós sabemos que a nossa sociedade hoje construiu uma certa redoma de vida em relação à moralidade, que não fica bem para nós quando algo nosso passado pesa diante das comunidades, diante do público, da vida social. As questões morais pesam de outra maneira que nós levamos muito a sério esta imagem moral. Mas no caso da mulher samaritana, vemos que o seu mundo espiritual agora começa a ser revelado. Ainda que era uma mulher que não tinha vida piedosa e justa, porque de fato havia coabitado com 5 maridos, e esse que ela vivia tampouco não era fruto de um matrimônio, era um amante, ou seja, um concubinato.
Mesmo assim, quando nós automaticamente somos interpelados pelos nosso passado, nossas questões morais, nós automaticamente criamos uma defensiva. Ficamos na defensiva, ficamos já bastante prontos a darmos alfinetadas, mas aqui vemos que não foi o caso da mulher samaritana. Ainda que vinha de um passado obscuro, de uma vida não piedosa, alguma coisa dentro de seu coração existia, sim, de virtude e piedade, porque vemos que agora o seu mundo espiritual será revelado. Ainda que era de uma vida não justa, mostra-se que ela era já um vaso escolhido do Altíssimo. Só precisava de uma situação, um momento que a fizesse santa. Quando eu digo que a fizesse santa, significa ser santo é ser todo de Deus. Até aquele momento, nada havia ocorrido que a empurrasse para ser toda de Deus. Mas bastaria um momento e ela iria se fazer, portanto, toda de Deus. Mostra-se, portanto, que apesar de seu passado não piedoso, dentro de seu coração havia piedade escondida. E ela era um vaso escolhido de Deus. Como nós sabemos disso? Porque aí sim que foi interpolada pela profecia, pela clarividência, ela automaticamente não foi ficar na defensiva, ou se retirou, ou desmentiu, ou se justificou. Tendo visto que aquele homem que revelou o seu passado não era um homem comum, a primeira oportunidade que teve, dirigiu-se a ele com profundidade teológica de inquisição. Vendo que seu passado ela havia sido revelado, não fez se preocupar em justificar ou ficar constrangida, mas automaticamente aproveitou e sacou, como de seu coração, uma dúvida, mostrando que havia dentro daquele coração de uma vida não piedosa, também virtude e sede de Deus. E ela imediatamente diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados dizem que devemos adorar aqui diante do monte Gerazim, ou seja, uma falsa devoção que os samaritanos haviam criado, uma falsa devoção de que aquele monte Somoron, daí a origem da palavra Samaria, que no monte Gerazim, onde havia dado origem àquela adoração no monte Somoron, deveria justamente criar nele o centro de culto físico para os samaritanos. Então, nossos antepassados dizem que devemos orar naquele monte, ou seja, o monte Gerazim, uma falsa piedade não verdadeira a respeito de onde que Abraão havia dito que deveriam, naquele momento, vamos dizer assim, que havia sido feito o sacrifício de Isaac daquele monte, mas isso não era verdade. Era uma falsa tradição que os samaritanos guardavam. Mas os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém. Onde é que devemos então adorar? E aproveitando aquele momento, não para justificar ou fingir da revelação do seu passado, e logo sacou uma dúvida espiritual, mostrando que ela tinha sede de Deus. Ainda que possuía aquele passado, esta mulher só precisava de uma oportunidade para poder fazer-se toda de Deus. E Nosso Senhor respondeu a ela, com muita benevolência, a sua dúvida teológica. Chegou a hora, e é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém ou não somente no Monte Somoron, mas eis que o Pai deseja e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ora, meus amados cristãos ortodoxos, essas palavras encheram o coração da mulher samaritana de uma tal júbilo, uma resposta tão densa, que realmente esclareceu tanto a sua dúvida, que ela simplesmente, a partir daquele momento, chegou a Nosso Senhor e disse a Ele: Senhor, dizem que veio o Messias, e portanto, realmente, Espírito e a verdade, quando Ele vier, Ele vai nos revelar todas essas coisas. E então Nosso Senhor finaliza, vamos dizer assim, a sua revelação a esta mulher, dizendo: é Ele, exatamente, que fala contigo. E naquele momento, o próprio Deus revelou-se a esta mulher porque ela tinha sede de Deus. E por isso foi a ela revelar-se como Messias, conhecendo a profundeza de seu coração. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, o que significa, portanto, isso de adorar Deus em espírito e em verdade? Primeiro vamos à primeira palavra. Adorar Deus em espírito significa isso. Os samaritanos possuíam a ideia
de que a adoração a Deus deveria ser feita, ou seja, em um local específico, dessa falsa tradução que tinham do Monte Gerazim, essa falsa ideia de que Abraão havia ali realizado o sacrifício de Isaac, e por isso era um lugar santo, que deveria ter sido colocado como objeto de culto e de adoração. A verdadeira adoração em espírito significa que nós não devemos ficar presos àquilo que é uma adoração física. Nós, os verdadeiros adoradores, adoramos a Deus, como nosso Senhor mesmo disse, veja bem, vós, os samaritanos, adorais no Monte Somoron, mas os judeus sabem da verdade do que estão falando. Eles adoram em Jerusalém, porque foi, obviamente, predeterminado que ali em Jerusalém era o local santo, estimulado pelo templo, e, portanto, dentro daquele templo, dentro do sacrifício, dentro do culto de adoração a Deus no templo, os judeus, ou seja, vós falais do que não conheceis. Nós, judeus, falamos do que conhecemos. E sim, entre essas duas respostas, entre adorar Deus no Monte Somoron ou no templo de Jerusalém, os judeus estão com a razão. Entretanto, eis a hora, e é chegada agora, onde o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E espírito, em primeiro lugar, significa que todo aquele que chegou a ser cristão ortodoxo não está mais preso nem tampouco às tradições do Antigo Testamento, nem tampouco às superstições de samaritanos ou outros hereges. Nós temos a verdadeiro culto de adoração em espírito, primeiramente, significa onde quer que o ser humano esteja com a mente concentrada, limpa e purificada dos pensamentos mundanos, mas colocando sua mente em total concentração para poder colocar este intelecto em comunhão com Deus, através da concentração e mente purificada dos maus pensamentos, automaticamente nós vamos dizer, portanto, que o ser humano está adorando Deus em espírito, ou, em outras palavras, em teoria, ou seja, em visão divina. Isso significa adorar a Deus em espírito, com a mente purificada de maus pensamentos, onde evoluirá para o estágio de iluminação espiritual. Em outras palavras, tendo a visão divina, uma mente purificada, produz em si um estado, junto com a graça de Deus, claro, sozinho é impossível que o homem vá purificar sua mente, mas a graça de Deus trabalhando de um lado e o esforço do homem de outro em querer estar ali com a mente purificada, faz com que o homem chegue naquilo que é adorar a Deus e espírito, ou seja, ter a visão de Deus em seu intelecto e em seu coração, a chamada teoria. Agora, ou seja, isso não depende de lugar, depende de estado espiritual, ou seja, o estado da mente purificada que fará com que a graça de Deus capture esse intelecto e o leve à sede do coração, onde ele terá ali teoria, visão divina. Agora, adorar a Deus em verdade, ou seja, primeiro o espírito significa que o culto samaritano está cancelado, está muito preso a um culto físico. E o Pai busca quem o adore em espírito, não em lugares presos, a lugares físicos. Agora, em relação a adorar em verdade, aqui vem uma resposta para os judeus. Ainda assim que os judeus possuem, dentro dos parâmetros do Antigo Testamento, a razão por cima dos samaritanos, na verdade, adorar em Deus em verdade significa tampouco não estar preso aos modelos, aos tipos, às sombras dos módulos que os levitas faziam apenas como uma sombra, um modelo do que viria a ser a verdadeiro culto sacerdotal dos mistérios que a Igreja Ortodoxa teria através da instituição da Eucaristia, do batismo e todos os outros mistérios, onde não através de modelos que servem como sombra, apenas uma pequena pitada da verdade estava inserida dentro dos cultos do Antigo Testamento. Era apenas uma ideia profética do que viria a ser um dia a verdadeira adoração a Deus em verdade, ou seja, nos mistérios da igreja, nos ditos sacramentos,
onde através do bautismo, da Eucaristia, dos santos mistérios do corpo e sangue de Cristo, ali temos adorar a Deus, não em modelos, não em prenúncias, não em profecias, não em estereótipos que os levitas fariam como um modelo futuro do que seria o culto de verdadeira adoração sacerdotal através do Pentecostes, onde os mistérios seriam revelados. Onde agora nosso Senhor, revelando-se como uma pessoa divina que adquiriu a sua encarnação, revelaria que existe o Pai Celestial e ao mesmo tempo que o Espírito procederia do Pai e seria enviado pelo Pai e pelo Filho para a humanidade. Essa revelação máxima, onde esse Espírito que procede do Pai seria enviado pelo Filho à humanidade através dos mistérios da igreja, e isso significa poder adorar a Deus em verdade. E então, a resposta à mulher samaritana foi profundíssima. O nosso Senhor explicou que nem tão pouco um culto preso a parâmetros físicos, como no caso dos samaritanos, mas, ou seja, um culto mental, espiritual, de coração, é o que o Pai procura, e tampouco um culto também preso a modelos. Então, esse adorar a Deus Espírito em verdade significa não estar preso a cultos físicos, como os samaritanos, nem a cultos de modelo, como os judeus, mas sim um culto ortodoxo, um culto onde qualquer lugar onde o cristão esteja reunido com outro cristão, com a mente purificada, realizando aquilo que é a sintaxe dos cristãos dentro de um templo, não oferecendo modelos de sacrifício, modelos de rito, mas o próprio rito oriundo dos sacramentos e mistérios da igreja. Ali temos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Chegou a hora, porque nosso Senhor estava exatamente ali, revelando a sua pessoa divina, juntamente com seu Pai e o Espírito Santo, inaugurando, portanto, aquilo que era o máximo da revelação divina. E aquela mulher, portanto, naquele momento, Santa Fotina, recebendo todas aquelas explicações, então disse: realmente virá o Messias, um dia ele nos explicará todas essas coisas. E ele disse: sou eu que falo contigo. E o que aconteceu, meus amados cristãos ortodoxos? Naquele momento, a mulher samaritana largou imediatamente o seu cântaro. E ao largar o seu cântaro, ela mesma foi, se o seu cântaro foi largado e água foi derramada, o cântaro de seu coração agora, completamente cheio da graça de Deus, foi diretamente levar esta graça, não guardada para si, mas exatamente para os samaritanos, para todo um povo agora, que não somente a mulher Santa Fotina, mas todo o povo da cidade de Sicar, da Samaria, haveria de receber este testemunho dela mesma, de que havia encontrado o Messias. Ela teve fé de que aquele homem que revelou seu passado e teve a capacidade de explicar a ela coisas tão profundas em seu coração, quando se revelou a ela o Messias, e ela largou o seu cântaro, e na verdade com o cântaro de seu coração cheio da graça de Deus, não de água que perece, mas da água viva, foi levar este anúncio aos seus conterrâneos. E quando chegou ali, não só ela, mas toda a cidade ficou perplexa com o testemunho dela e foram diretamente ao Messias. Foram ao nosso Salvador checar se aquilo que a mulher havia dito era verdade. Pois ela disse: talvez realmente encontramos o Messias. E a mulher samaritana, de que maneira usou o seu testemunho? Ela tornou-se ali para o Senhor um apóstolo para toda a sua cidade. E qual foi o testemunho que ela deu? Este homem me revelou todo o meu passado. Vemos aí que Santa Fotina teve a humildade de agora já não importava ela mais nada, apenas resolver essa questão da sede e busca pela verdade, a sede de Deus, ao ponto até de se expor, dizendo: esse homem revelou o meu passado e por isso ele tem poder profético e talvez seja o Messias. Temos que juntos conferir. Significa que aí, até mesmo a disposição humilde de Santa Fotina mostra que realmente a sua sede por Deus era legítima. Porque quando temos sede por Deus, mas na verdade nosso orgulho ainda é muito forte, mostra que essa sede por Deus não se provará legítima ao longo do caminho. Mas quando a sede por Deus dá frutos de humildade, significa que esta sede por Deus realmente é legítima e vai prosseguir e alimentar mais e mais
esta sede pela fonte de vida eterna. Então vemos que, despojado de qualquer justificativa, utilizou até mesmo de seu testemunho, de que o seu passado havia sido revelado como testemunho da verdade, de que aquele homem talvez fosse o Messias. E quando toda a cidade foi diante dele, todos ouviram o ensinamento de nosso Senhor, pediram que nosso Senhor ficasse com eles mais, para que pudesse escutar mais palavras, e disseram: agora, o desfecho de toda essa história, já não cremos porque tu nos disseste, mas porque ouvimos diretamente dele, cremos dele, que dele ouvimos palavras de vida eterna. Portanto, meus amados, não só eles se converteram pelo intermédio dela, como depois viram, testificaram, e toda a cidade de Sicar se converteu àquilo que era o cristianismo ortodoxo. A graça da verdade revelada pelo próprio Cristo a um povo que estava, portanto, sedento daquilo que é a revelação de Deus. Agora, que cenário completamente distinto vemos, meus amados cristãos ortodoxos, do povo samaritano, que era um povo herético, um povo completamente desprovido da revelação divina, um povo que não tinha conhecimento real da Escritura. Foi um povo que adquiriu para si a busca pela verdade, como consequência de sua sede, e encontraram a verdade em desvantagem. Não possuíam o conhecimento correto da Escritura, não eram de cultura e nação judaica, mas, muito contrariamente aos gadarenos, ao todo o povo de Jerusalém que escutou a pregação de Nosso Senhor em suas sinagogas, que viram os milagres de Nosso Senhor, curaram um paralítico que há 38 anos estava jazendo em um leito, a ter dado olhos a um homem que nasceu sem olhos, o cego de nascença. Olhos do nada, do barro, da lama, do cuspe, foram produzidos para o cego de nascença. Todos esses milagres, a cura do próprio endemoniado na cidade de Gezara, todos esses sinais foram realizados em Jerusalém, foram realizados para os judeus. Os judeus possuíam conhecimento da Escritura e, mesmo assim, acabaram por negar o Messias. E vemos que, paralelamente, os samaritanos, sem conhecimento correto da Escritura, sem acesso nenhum à revelação divina, de uma nação diferente daquela que era nosso Senhor, ao se depararem com ele, passaram a crer em espírito e em verdade, de fato, que dali saía a palavra de vida eterna. E aqui nos perguntamos: será coincidência? O que será por aí que existiu por trás disso, que samaritanos vieram a crer no Salvador e os próprios judeus acabaram negando? O que será que aconteceu aí? Na vida espiritual, nada ocorre simplesmente por coincidência. Há um motivo muito claro por que os samaritanos vieram a crer no Senhor e judeus, gadarenos e todo o povo da Judéia o negou. E a explicação é o seguinte: tudo que era uma desvantagem para os samaritanos, depois tornou-se uma vantagem para eles pelo seguinte fato: todas as vezes que nós viemos de uma vida cheia de pecados, de uma vida obscura, uma vida onde há dor por estar vivendo na obscuridade, uma vida onde há sofrimento, onde a vida de trevas, é uma vida espinhosa, uma vida cheia de depressão espiritual, de aridez, uma vida cheia de peso de pecados. Quando nós vemos desta dor e encontramos uma luz, encontramos a paz e a calma espirituais oriundas da revelação da verdade, assim como era dolorido viver sob o pecado, sob uma vida de pecados, basta que nós encontremos essa paz, o perdão de nossos pecados, a esperança de viver o consolo de Deus, nós corremos radicalmente para alterar a nossa mente, isso chama-se arrependimento, e poder, portanto, viver uma vida completamente agradecida por ter agora encontrado os meios para tirarmos de nós o peso terrível dos pecados e a dor de viver nas trevas da ignorância. Nós colocamos em nossa memória constante todos aqueles momentos onde nossa vida tinha provações, dores, sofrimentos, e nós nos rejubilamos quando por algum motivo conhecemos alguém
que nos indicou a Igreja Ortodoxa, e ali encontramos os ícones, encontramos a comunhão dos santos, os sacramentos, o batismo, os santos dons, os ícones, a graça dos santos, e nos tornamos extremamente gratos e muito apegados àquela vida, de tal maneira que a nossa desvantagem de ter vivido sem o conhecimento correto da Escritura, sem o conhecimento canônico e doutrinário, ao estarmos nos deparando primeiramente, a primeira vez na vida com essa oportunidade, em geral, o homem se rejubila, larga tudo o que tem e passa, portanto, a se dar inteiramente a esse novo modo de vida, e aquela desvantagem tornou-se uma vantagem. Era bom agora reconhecer que existe consolo, que existe luz para as trevas, que existe afago para a dor de viver sob o mundo de tribulações. Agora, por outro lado, quando muitas vezes nós nascemos da vantagem de desde pequenos termos nascido já da revelação da verdade, de desde pequenos termos nascido da fé, de não ter sido muito esforço requerido para encontrar a verdadeira fé, ela nos foi dada já desde infantos juvenis, de graça explicada. O nosso zelo, em vez de aumentar, infelizmente por parar de sermos agradecidos por termos nascido nessa tal fé, aquilo que era uma vantagem de termos nascido da verdadeira fé, vai se tornando uma desvantagem com o tempo. O zelo, em vez de aumentar, vai diminuindo, deixamos de ser agradecidos pela graça de Deus, de estarmos na verdade, tomando isso como garantido. Os ofícios passam a ser costumeiros e nós passamos a estar ali, não 100% dos ofícios, passamos a estar como o coração, 90% dos ofícios, 10% do mundo. Passamos o nosso estilo de vida cristão ortodoxo, não ser mais o estilo holístico de ser cristão, mas passamos a dividir a nossa vida em gavetas. Então podemos ser 70% cristãos, 30% mundanos, talvez 75% do nosso coração nos ofícios esteja todo para Deus, mas 25% fica na distração mesmo, da falta da imersão dos tropários, das estiqueiras, e vamos vivendo, portanto, uma vida relaxada, desleixada em relação à nossa fé, que nos foi dada desde criança, e então aquilo que era uma vantagem, o conhecimento da doutrina, o conhecimento da Escritura, o acesso fácil aos ofícios, à graça de Deus, tudo isso que era uma vantagem torna-se uma desvantagem. Tomamos por merecido, passamos a sermos desagradecidos e o zelo diminui, e então temos aí uma inversão, ao contrário daqueles que muitas vezes passaram a vida inteira em provações, com o peso do pecado, a dor da obscuridade da ignorância, as aflições, as provações, e essas pessoas, ao se depararem com a igreja, sempre possuem a memória de como era difícil as provações oriundas do mundo, e como agora é bom estar protegido pelo modo de vida cristão ortodoxo. Quando nós temos essa desvantagem, aproveitamos isso e fazemos disso uma vantagem quando recebemos alguém em nossa vida que nos revela a luz da verdade. Por isso, eis aí um grande perigo. Santa Marte Fotina, a santa que hoje comemoramos a mulher samaritana, tinha nome, era Fotina. E ela, para mostrarmos que quanto foi impactada pela graça de Deus por ter uma vida cheia de pecados, uma vida não justa, dentro dela havia sim uma sede de Deus, um vaso escolhido ela era, que se mostrou que assim que teve essa revelação, correu como um apóstolo para o seu povo, não teve nenhuma vergonha de tomar o seu exemplo de seus pecados revelados para poder dar isso de testemunho, e logo depois da ascensão de Cristo, ela com todos os seus filhos foi viajar ao mundo pregando a palavra de Deus, ao ponto de que em um dos seus lugares onde ela pregava, ela foi capturada junto com seus filhos, e não só ela, mas toda a sua família derramaram sangue. Toda a sua família derramou sangue por testemunho de Cristo, tornando-se mártires, megalomártires. E ela não poupou nem mesmo seus filhos quando foram ameaçados de tortura. Santa Fotina, portanto, vem do prefixo em grego photos, que quer dizer luz. Uma adaptação ao latim seria o prefixo lux, que dá origem aos nomes Luzia, Lúcia ou Lucina, como temos no exemplo da senhora Lucina do Paraguai, que hoje também comemora, portanto, o seu onomástico, e escolheu esse homônimo
da luz para ser a sua padroeira, a santa protetora. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nunca foi tão necessário pedir a Deus, como vimos no ensinamento da festa do Pentecostes, a sede por Deus. Para alguém possa vir e beber, e saciar-se, embriagar-se, e inebriar-se com a graça de Deus, que é a fonte da vida, ou seja, essa água que jorra para a vida eterna, é a graça de Deus. Primeiro, a condição é que há que ter sede. Se nós não temos sede, vamos nos entristecer por não ter a sede de Deus, e oferecer essa tristeza a Ele, e pedir, com o coração contrito e quebrantado, que Ele nos dê ou nos renove a sede que antes tínhamos por Ele, para que então possamos ir e nos embriagarmos dessa graça e dessa sede de Deus através dos mistérios da igreja, tomando não por merecido ou de maneira desagradecida aquilo que é o acesso à verdade à igreja ortodoxa, mas aumentando, crescendo de zelo em zelo, de graça em graça, mais ainda a nossa visão da luz de Deus, da graça criada vai aumentando. E quando a graça aumenta, mais queremos ter zelo aumentado, porque queremos mais aumentar a nossa visão. E essa válvula de praxis e teoria, ou seja, vida de seguir os mandamentos e vida de contemplação para visualizar para além da razão a graça de Deus através do Espírito e adorar a Deus da verdade, ou seja, na ortodoxia, adorar a Deus em Espírito, ou seja, em teoria e visão divina, após ter um coração purificado pela prática dos mandamentos, ascendendo em visão divina, mas aonde? Dentro da verdadeira doutrina, ou seja, em Espírito, mas também em verdade, ou seja, na verdade, na Santa Igreja Ortodoxa, onde a sua doutrina é inalterada, desde o princípio até o fim, sem ninguém pôr nem o as e nem o j. Ai daquele que adulterar, diminuir ou acrescentar algo àquilo que foi dado diretamente por Cristo aos seus apóstolos e os apóstolos a nós, como foi a Santa Fotina aos samaritanos e assim por diante. Por isso, nunca tomemos por merecido, ou de maneira desagradecida, ou de maneira costumeira estar na verdade, porque senão a nossa sede vai diminuindo, e quando a sede diminui, fica muito difícil de embriagar-se com a graça de Deus. O nosso coração fica dividido, e não podemos deixar que isso aconteça. Se isso aconteceu, ok, vamos parar, ir a desfrutar da confissão, da comunhão dos santos dons, e pedir a Deus essa sede renovada, pelas orações de Santa Fotina e de seus mártires confamiliares, para que possamos ter tanta sede que escutaremos a palavra de nosso Senhor. Se tem sede, vinde a mim, e eu te farei, e não só nunca mais precisarás beber essa água, porque saciarei tua sede, mas em ti mesmo borbulhará uma fonte viva. Ou seja, a fonte, quando ela é morta, a água parada, pelo costume de não ter mais zelo na igreja, essa graça passa a ser como uma graça parada. E toda água parada começa a ter cheiro, começa a acumular morte e corrupção. Mas quando uma pessoa constantemente renova o seu zelo pela prática dos mandamentos, e então como consolo Deus vem e o consola e aumenta a sua visão de Deus, o nosso zelo passa a ser renovado, mais praxis gera mais teoria. Mais teoria aumenta a praxis. E isso gera-se um ciclo virtuoso de graça em graça. E então a própria pessoa passa a adquirir de si o objetivo da vida cristã, como dizia São Serafim de Sarov. O objetivo da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo dentro de si. Então essa mesma pessoa torna-se uma fonte que borbulha, jorra a graça para a vida eterna, porque o seu coração agora purificado faz com que a graça do batismo, a graça das águas batismais, ou seja, da graça de Deus dada no batismo, possa agora jorrar, transbordar, de maneira que outros perceberão que dali também jaz a graça de Deus. Que disso, meus amados e queridos amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor possa fazer-nos dignos pelas orações de Santa Fotina e de seus familiares. E aprendemos, portanto, dos judeus e dos samaritanos a grande lição de nunca julgar alguém. Porque um dia, hoje mesmo, não sabemos o dia de amanhã, mas hoje mesmo, pode ser que da vantagem que temos de sermos ortodoxos, caímos em desvantagem
pela preguiça espiritual, pela falta de zelo e pela falta de coordenação de nós mesmos, nosso modo de vida, sermos aí 70% para a igreja, 30% para o mundo, e quando vemos, estamos aí completamente acostumados com os ofícios de maneira costumeira e desagradecidos, tomando isso por garantido, e quando vemos, caímos e despencamos do zelo. Despencamos, como foi o caso dos judeus. Enquanto que outros, que hoje estão ainda nos pecados mais terríveis, mais abomináveis, pecados morais, pecados espirituais, pecados sociais, não devemos nunca julgar. A lição número 1, acima de todas na vida espiritual, é nunca julgar alguém. Porque alguém que hoje esteja num pecado terrível, pode ser que nos supere amanhã, através do seu arrependimento, e através de fazer dessa desvantagem, tomar para si como grande consolo a cura daquela obscuridade, daquela dor da ignorância, das tribulações e memória do que era o sofrimento do mundo, e ao adquirir, na verdade, nos superar o zelo. Mas nós que supostamente somos os zelotas da fé, podemos de maneira costumeira acabar por despencar da fé. Por isso a lição espiritual é nunca julgar alguém, ainda que tenha os pecados mais terríveis acumulados. Como Santa Fotina, que possuía 5 maridos e o que vivia era apenas um amante. Mesmo assim, superou a todos através de abrir o seu coração para ser um vaso escolhido, na verdade. Não só ela, todos os seus filhos foram levados ao alto grau de megalomártires. Portanto, a maior lição espiritual é saber que se nós julgamos alguém, todo o nosso jejum, as nossas esmolas e a nossa oração passam a ser sem valor diante de Deus, porque nós perdemos aquilo que era o brilho de sermos abaixo de Deus. Quando nós estamos julgando alguém, estamos querendo colocar-nos como iguais a Deus. E isso é um orgulho abominável ao Criador. Todavia, os santos padres nos ensinam que ainda que uma pessoa não seja bom em jejuar, não seja bom em orar, não seja bom em dar esmolas, se ele a menos dignifica-se a não julgar ninguém, no juízo final, tudo o demais de asceticismo será completado por nosso Senhor, tendo em vista que a pessoa cumpriu a maior das leis, não julgar ninguém. Por isso, tomemos isso como uma grande seriedade, uma grande lei espiritual. Nunca julgar alguém, porque hoje os que nós julgamos pode ser que estão aqui no templo. E pode ser que amanhã mesmo, nós que estamos hoje, não estejamos por algum motivo, devido à nossa própria ignorância em julgar o próximo. Portanto, peçamos pelas orações de Santa Fotina e seus filhos também martirizados, que tenhamos essa grande graça de não julgar, mas com destreza espiritual, estarmos sempre trabalhando a nossa sede, vigiando a nossa sede por Deus, e se assim for, que Deus nos conceda essa sede contínua e também a graça de saciarmos, nos embriagar-nos com essa graça de Deus, e nisso que o mundo inteiro também reconheça a beleza que os cristãos ortodoxos se saciam dessa graça, e como o mundo também se vier, poderá ser também saciado com a graça dos santos mistérios. Que assim seja. Amém. Christos vascresce. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Christos aneste. Alitos anest.